Olá, meu nome é Caio, eu sou integrante do grupo PET Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá e nessa videoaula sobre Excel serão tratados os temas planilhas, listas e operadores aritméticos. Bom, primeiramente o que é uma planilha? Imagine que você está pensando em fazer a organização de suas despesas mensais. No Excel você teria duas formas básicas de fazer isso. Você poderia inserir tabelas ou mexer com planilhas. No caso de inserir tabelas, você chegaria na sua entrada, na sua planilha, selecionaria algumas células e depois faria tabelas para cada mês, por exemplo, se você quisesse organizar dessa forma. Bom, além disso, existe uma segunda forma, que é um pouco mais organizada, no qual você vai mexer com planilhas. Aqui no canto inferior esquerdo, você tem três abas que são as planilhas 1, 2 e 3 padrões do Excel. Elas são totalmente independentes, então uma ação que você tome em uma delas não afetará em nada na outra. Por exemplo, na planilha 1 eu escrevi janeiro, na planilha 2 não está escrito nada. Então veja que nada do que eu fiz na planilha 1 vale para a planilha 2. Então isso ajuda bastante na distinção de meses nos quais você não precisaria fazer nenhum ajuste que valesse para duas planilhas distintas. Bom, pensa agora que você vai fazer isso, vai mexer com todas as planilhas no Excel para fazer sua organização de contas mensais. Você tem que inserir uma planilha para colocar novos meses. Então você vem no canto inferior esquerdo e clica em inserir planilha. Uma nova planilha, planilha 4, está colocada já nesse caso. Você pode vir também em início, inserir e inserir planilha. É uma segunda forma que você tem de inserir uma planilha. Bom, como no caso aqui a planilha 5 ficou à esquerda da planilha 4. Então você pode ter a necessidade de mudar as planilhas de local. Então você segura uma planilha com o botão esquerdo e arrasta ela de acordo com a sua vontade. Aqui no caso a planilha 5 está sendo arrastada para os mais diversos locais. Caso você queira fazer isso, é dessa forma que se faz. Por exemplo, se você quiser excluir uma planilha, você clica com o botão direito na planilha e vai excluir. Além disso, você tem outra forma de fazer isso. Você vai em início, excluir e excluir planilha. Simples também. Isso com a planilha já selecionada. Vamos supor agora que você deseja renomear uma planilha. Por exemplo, você quer colocar o nome de janeiro na planilha 1. Botão direito, renomear, e você escreve o novo nome da planilha. Além disso, existe uma segunda forma, que é dando 2 cliques na planilha, na aba da planilha. E daí você vai e escreve o novo nome da planilha. Além disso, você pode ir em início, formatar, com a planilha já selecionada, e renomear planilha. No caso, vamos escrever março aqui. Bom, agora que você já renomeou, vamos supor que por algum motivo você deseja ocultar uma planilha. Vamos supor que ela tenha algum dado confidencial que não possa ser visto por quem está mexendo no computador ou que está mexendo no seu Excel. Então você vai em início, formatar, ocultar e reexibir, ou ocultar planilha, com a planilha já selecionada previamente. No caso era março que estava selecionado, então março foi ocultado. Certo, agora você deseja revisualizar a sua planilha. Você vai normalmente formatar, revisualizar, reexibir planilha, reexibir a de março. A planilha voltou aqui. Então, planilhas são muito úteis nesse caso quando você deseja uma melhor organização dos seus dados, como por exemplo quando você deseja fazer uma organização das suas contas mensais durante o ano. Então, se você fizesse isso tudo na mesma planilha, poderia não ficar tão bem organizado quanto pode ficar utilizando-se planilhas diferentes. Bom, prosseguindo aqui com o nosso curso de Excel, vamos falar sobre listas. Bom, primeiramente, o que é uma lista? Imagine que você quer fazer uma lista com 10 números. Então você poderia fazer manualmente a inserção dos 10 números no Excel. Então você digitaria nas células de A1 até A10 os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bom, mas digamos que por acaso você tem uma lista muito maior apenas de 10 números. Então seria um tanto quanto desvantajoso você ficar escrevendo diversos números para fazer uma lista. E é nesse ponto que entra as listas de Excel. Elas facilitam o nosso trabalho ao ponto em que autocompletam uma certa tendência que nós iniciamos. Ou seja, quando eu falo para o Excel
que a minha lista começa com 1 e 2, o Excel subentende, como há o crescimento do número de 1 em 1, que os próximos números serão sempre um maior que o outro. Então, o próximo seria o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E como é que eu faço para fazer isso? Bom, seleciono os dois números que eu coloquei, as duas células, vou no canto inferior direito disso e puxo para baixo e faço a inserção de quantos números eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu fiz 23, mas se eu quisesse inserir 100 números, seria assim. Eu posso ir com dias da semana também. Supondo que o primeiro é segunda-feira e depois terça-feira, o Excel subentende que o próximo é quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não importa o quanto eu puxe essa lista, ele vai autocompletando para a gente de acordo com sempre o próximo número ou o próximo padrão estabelecido. Vamos supor que eu quero fazer dos meses agora. Janeiro, fevereiro, o próximo é março e assim por diante. Então o Excel entende isso. Então é uma grande utilidade quando desejamos fazer listas sequenciais. Isso é para que serve listas do Excel. Bom, agora vamos supor que eu queira fazer uma sequência diferente. Por exemplo, com os números 1, 2, 4, 8, 16, 32. Bom, obviamente a gente consegue ver que não é uma lista, uma sequência linear. Então, se eu pegar e fizer da mesma forma com uma lista, o Excel vai ter um pequeno problema, ele não vai entender muito bem o que está acontecendo. Porque não é 1, 2, 3, 4, 5. É 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então não há um crescimento linear. Então eu posso selecionar com o botão direito esse intervalo, puxar, e ao soltar o botão direito eu posso selecionar qualquer uma dessas opções. Como não é uma tendência linear, eu vou em tendência de crescimento e o Excel vai entender agora o que está acontecendo aqui, que nada mais é do que um número ser o dobro do seu antecessor. Então dessa forma a gente consegue fazer vários tipos de lista, não só listas lineares. Tem que tomar esse cuidado quando a lista não é linear. Bom, uma outra utilidade das listas no Excel chama-se ou está relacionada à referência absoluta de uma célula. Vamos supor que eu quero fazer a tabuada de um número complexo, não dos números simples que fazemos no dia a dia. Vamos supor que era a tabuada do número 132. Existem duas formas de eu fazer, a forma manual e a forma mais recomendada. Bom, vamos colocar os números de 1 a 10 para a multiplicação. Já usando os conceitos de lista, vamos preencher a lista automaticamente. Bom, a primeira opção que eu tenho de fazer, a não recomendada, é multiplicar manualmente. Eu aperto igual, seleciono a célula A3 e vou multiplicar essa célula pela célula A1 e dá o 132. E posso fazer isso em todas as células, A4 vezes A1 e poderia fazer até o final. Entretanto, como a gente pode perceber, o 132 sempre está sendo constante, ou seja, eu multiplico vários números, diversos números, pelo 132. Então seria interessante se eu pudesse dizer para o Excel que o 132, a célula correspondente a 132, sempre vai ser a mesma que eu estou multiplicando, diferentemente das outras, porque eu estou variando de A3 até A12 as células que vão multiplicar 132. Então se eu fizesse um autocompletar na lista, seria interessante que a célula do 132 ficasse travada, enquanto as outras células fossem alteradas para a multiplicação. E é nesse ponto que entra o conceito de referência absoluta. Eu vou travar a célula do 132, ou seja, eu vou multiplicar A3 pelo A1 e antes de dar um Enter, que seria o passo convencional, eu vou apertar F4. E daí, essa célula vai ficar entre cifrões. Quando a célula estiver entre cifrões, ela está travada. Agora, naturalmente, eu posso pegar um autocompletar, que o Excel vai saber que primeiro é A3 vezes A1, depois A4 vezes A1, A5 vezes A1, e assim por conseguinte. Então facilita bastante o trabalho do usuário
nesse ponto. E novamente aqui, a gente pode conferir que os números estão todos certos. E uma forma bem facilitada que o Excel nos dá para fazer nossas listas e tabuadas, como no caso apresentado. Bom, passando sobre os números, você pode perceber que o A está com a célula do A1 está entre cifrões. E é basicamente isso sobre listas. Bom, vamos falar agora sobre operadores aritméticos. Todos nós conhecemos da matemática convencional os operadores aritméticos: soma, subtração, multiplicação e divisão. Aqui no Excel eles existem e são utilizados para fazer as mais diversas contas. Vale ressaltar, entretanto, assim como na matemática comum, que existe uma hierarquia entre esses operadores. Vamos supor, por exemplo, que eu queira somar dois números, A1 e B1, correspondentes a 2 e 7. Então, para que haja a soma, eu coloco igual A1 mais B1. É uma conta normal, uma soma simples entre esses dois números. Vamos supor agora que eu quero subtrair 2 menos 7 menos 5. E eu faço agora uma multiplicação. 2 vezes 7, 14. Bom, uma conta simples, não tem problema nenhum, apenas para designar como são descritos os operadores aritméticos dentro do Excel. Agora vamos supor que eu queira colocar uma outra parcela nessa conta. Eu queira somar esse subtotal ao número 7. Então eu faço A1 vezes B1 mais 7. É de se esperar que a multiplicação venha primeiro. Então primeiro o Excel vai multiplicar A1 por B1, 2 vezes 7, 14, mais 7, que vai dar o número 21. E é o que aconteceu aqui no Excel. Agora vamos trocar 7 por 9, só para dar um exemplo. Deve dar 23. Certo, agora vamos supor que eu não queira fazer a multiplicação primeiro, eu queira que a soma venha primeiro. Então eu quero que B1 mais 9 seja multiplicado por 2 por A1. Então eu coloco parênteses que ele muda a hierarquia da conta. Então fica 7 mais 9 vezes 2, que dá 32. Bom, então sabe-se que a ordem de hierarquia é a seguinte: primeiro parênteses, o que tiver dentro do parênteses vem primeiro. Após parênteses temos exponenciação, multiplicação e divisão, no mesmo grau, mesma hierarquia, soma e subtração. Aqui existe um problema no Excel, quando a gente vai escrever a soma, que o sinal de mais ele é usado também para inserção de fórmulas. Então, para não dar problema algum, vamos designar pelas palavras soma e subtração. Lembrando que soma e subtração têm o mesmo grau na hierarquia, ou seja, eles têm a mesma ordem de preferência. Não é feito nem um antes do outro. A única diferença que há é qual vem primeiro na nossa equação. Então, se vier a soma primeiro, vai ser primeiro somado, depois subtraído. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha 2 mais 6 vezes 4 elevado ao quadrado. Aqui no caso, primeiro ele vai fazer 4 ao quadrado, esse valor ele vai multiplicar por 6 e depois somar por 2, somar com 2. É a ordem natural, segundo a hierarquia que nós conhecemos. Então, o resultado é 98. Agora vamos supor que eu queira fazer 6 vezes 4 elevado ao quadrado somado com 2. Então, eu coloco parênteses em 6 vezes 4. E daí o resultado vai ser diferente, 578. Agora vamos pensar que eu queira fazer diferente também. 2 mais 6, que é 8, vezes 4 ao quadrado. Lembre-se que 4 ao quadrado vem primeiro, então ele multiplica o quadrado de 4. E agora vamos supor que eu quero fazer 2 mais 6, 8 vezes 4, 32 ao quadrado. Então eu coloco parênteses dessa maneira para priorizar primeiro a soma da multiplicação e só depois a exponenciação. E o resultado é 1024, bem simples. Bom, em relação a operadores aritméticos, é basicamente isso. Espero que todos consigam ter entendido bem esse curso.